Olá, alunos. Então, aqui é o professor José Maria, professor de Química. O nosso primeiro assunto, nesse primeiro bimestre, vai ser ligações químicas. Então, aula 1, ligações químicas. E nesse assunto você vai estudar como é que os átomos se ligam. Os átomos que existem na natureza, eles encontram-se na natureza ligados uns aos outros. E essa união entre eles é chamada de ligação química. Perfeito? Para falar dos átomos, nós precisamos lembrar um pouquinho da tabela periódica. A tabela periódica é esse instrumento que está aparecendo aqui no vídeo, ok? Eu coloquei aqui uma tabela periódica. Você deve encontrar no seu livro de química ou acessando a internet, você vai encontrar tabelas periódicas para você conhecer melhor esse instrumento que é utilizado pelos químicos. Então, na tabela periódica, nós vamos encontrar todos os elementos químicos que existem na natureza. E todo elemento que é encontrado, ele é adicionado na tabela periódica. Ele recebe um nome e recebe um símbolo. E isso você vai encontrar aqui na tabela periódica, ok? Eu ampliei um pouco a tabela agora para você ver com mais detalhe, tá? Ela é organizada, ela tem cores para alguns elementos, porque nessa tabela você vai ter a classificação de metais, de ametais, gases nobres, ok. E essas colunas que vocês encontram aqui na tabela, ó, esse grupamento aqui, ó, que eu estou riscando aqui para você, ó, de cima a baixo, ok? De cima a baixo, ó, tá? É chamado de família. Então, todos os elementos pertencentes a uma coluna, essa aqui, ó, família, vai ser chamado de família. Essa aí é conhecida como a família 1A. Ao lado você tem a família 2A, essa que eu estou marcando para você. E assim vai. Cada coluna dessa é uma família, é identificado como família. Perfeito? E aí nós vamos entender daqui a pouquinho que algumas dessas famílias nós vamos trabalhar. Principalmente com essas aqui, ó, família 1A, 2A e essas aqui, ó, essas que eu estou riscando para você, perfeito? Família 3A, família 4A, família 5A, 6A, 7A, principalmente essas aqui. Alguns outros elementos vão aparecer para você e eu vou estar destacando eles para você. Então, para nós estudarmos ligações químicas, nós precisamos conhecer alguns elementos químicos e eu vou trabalhar isso com vocês. À medida que você for avançando no assunto, você vai memorizando alguns elementos que são comuns da gente encontrar na química durante os estudos das ligações químicas, perfeito? Ok, perfeito então. Então vamos lá. Vamos começar aqui a entrar num assunto importante aqui de ligações químicas. Nós precisamos conhecer o que é um átomo neutro. Olha só, então não te esquece disso aqui, ó. Átomo neutro. O átomo neutro é todo elemento químico que possui isso aqui, ó, que possui carga zero. Perfeito? Então, se um elemento possui carga zero, se um átomo possui carga zero, ele é chamado de átomo neutro. Perfeito, não vai te esquecer disso. Essa carga zero é chamada de NOx. Olha esse nome aqui, ó, NOx. Então eu posso chamar de carga, ok? Posso chamar de carga zero ou NOx zero. É a mesma coisa. Então, quando você ouvir esse termo agora, NOx, você já sabe que é a carga do elemento. Muito bem. Eu coloquei aqui um exemplo, olha, 3 exemplos. Peguei o sódio. Olha o elemento sódio lá da tabela periódica. Tá vendo essa cargazinha aqui em cima, ó? Olha aqui, ó, zero, ó. Olha o zero aí em cima dele aparecendo, bem aqui, perfeito? Então, o zero indica que é um átomo neutro. O NOx é zero. E olha como é o sódio quando ele é um átomo neutro. Olha só, ele é um metal. Olha o metal sódio aqui. Eu peguei uma figura. Ó. Então, quando o átomo neutro aparece com essa carga, né, que é zero,
você vai ter, no caso dos metais, ele no estado metálico. Olha aqui o sódio metálico, ó, é um tipo de metal. Outro elemento conhecido por nós, magnésio. Olha o magnésio aí, ó. Olha o NOx do magnésio, zero. NOx zero. Então ele está na forma elementar dele, ele está na forma metálica. Olha aqui o magnésio. Peguei umas barras aqui de magnésio. É um tipo de metal. É um metal muito leve, muito interessante na indústria, principalmente na produção de avião, porque é um metal leve. Então, é um átomo neutro. Este aqui agora que você conhece bastante, olha só, o ferro. Ferro com NOx zero, carga zero. Quando a carga é zero, você tem um átomo neutro. E o ferro, olha um pedaço de ferro aqui, ó, no estado metálico. Esse ferro que você tem no portão, na produção de carro. Então, quando você tem o ferro com NOx zero, você tem o ferro na forma metálica, ok? Então, átomo neutro, você vai ter aí os metais com o NOx sendo zero. Você tem, no caso, o cobre, o fio de cobre, que o NOx é zero, e assim vai para outros metais. Então, não te esquece, átomo neutro é a espécie química que tem carga zero, beleza? Muito bem, vamos continuar então aqui embaixo agora. Aqui embaixo agora, né, de novo falando aqui, ó, a gente vai agora conhecer o íon. Outra espécie química que existe bastante na natureza. A maioria das espécies químicas são encontradas na natureza, na terra, na água, no ar, no estado iônico, na forma iônica, ok? São chamados de íons. Então vamos lá, o que é um íon? Olha aqui o conceito, vou circular para você, ó, não te esquece. O que é um íon? Lê para mim. É uma espécie química que possui carga positiva ou negativa. Beleza, então o íon é uma espécie química que possui carga. Olha aqui embaixo, olha o sódio de novo, olha o sódio. Lá em cima, ó, o NOx dele, ó, era zero, ok? É um átomo neutro lá em cima. Mas aqui embaixo eu encontro sódio com a carga 1+, um NOx 1+, carga positiva. Isso faz com que essa espécie química seja chamada de íon. Então, o íon é a espécie que tem carga. Olha o magnésio. Lá em cima ele está com NOx zero, ó, na forma metálica. Mas o magnésio também pode ser encontrado na natureza, ó, na forma de íon. E ele possui carga 2+, 2+, NOx 2+. Logo ele aqui vai ser chamado de íon. Muito bem. Olha outro também, outro íon aqui no lado, ó. Só que agora com carga negativa. Olha a carga negativa, 1-, NOx 1-. Existe íon de carga positiva e existe íon de carga negativa. Então, apareceu carga positiva ou negativa, eu chamo a espécie química de íon. Se essa espécie química tiver NOx zero, eu chamo ela de átomo neutro. Deu para perceber a diferença? Muito bem, não te esquece, o íon tem carga positiva ou negativa e o átomo neutro tem carga zero, NOx zero. Muito bom, beleza, vamos continuar. Bem, já que você já conhece o íon, né, já falei para você que ele tem carga positiva ou carga negativa. Só que esses íons, eles são classificados, dependendo da sua carga. Olha a classificação aqui embaixo, olha só. Primeiro aqui, letra A, cátion. Olha esse nome como é bonito, cátion. Cátion, o que significa um cátion? Cátion, olha aqui o conceitozinho, íon de carga positiva. Então, todo íon que tiver carga positiva, como sódio 1+, magnésio 2+, alumínio 3+, eu vou chamar esses indivíduos de cátion. Então, cátion é uma espécie química de carga positiva. Tudo bem?
Beleza, então a partir de agora vou chamar esses caras de cátions. Mas além do cátion, o de carga positiva, existem os ânions. E o que é um ânion? Olha o que é um ânion. Deixa eu mostrar para ti lá o que é um ânion. Está escrito aqui, ó. Ânion, íon de carga negativa. Então, quando você encontrar uma espécie química Cl-, O2-, P3-, eu vou chamar essas espécies de ânion. Muito bem, deu para perceber? Negativo, negativo, chama essas espécies de ânion. Ok, então não vai te esquecer mais de classificar o que é um átomo neutro, carga zero. Um íon tem carga positiva, cátion. Um íon tem carga negativa, ânion. Beleza, então para nós estudarmos ligações químicas, você precisa ter essas definições bem claras. Por isso que eu fiz questão de estar ensinando você agora, para a gente poder aplicar lá nas ligações químicas, que a gente já vai chegar nelas, beleza? Então vamos lá, segue o jogo. Bem, agora eu coloquei aqui 3 questõezinhas só para a gente exercitar. É importante você pegar o seu caderno, escrever essas questões, tá? Eu vou dar um tempinho aqui para você escrever, de 1 a 2 minutos, você escreve ou bate um print aí do teu celular. O importante é você ter isso para você acompanhar no seu caderno, é importante, tá? Como eu já falei para vocês lá no início da aula, que vocês têm que ter o caderno para anotar. Então isso daqui é importante você anotar, tá? Beleza? Então vamos lá tentar fazer essas questões aí, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês, um minutinho, é bem rápido, é fácil. Ok, ok. Então vamos lá. Você já deve ter copiado aí. Agora nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos lá, vamos tentar fazer só para fixar rapidinho, ó. Primeira questão, está escrito aqui. Primeira questão, ó. Primeira questão. Qual a espécie que representa um átomo neutro? Oxe, muito fácil, cara. Eu acabei de te falar lá na explicação. O átomo neutro é a espécie química que tem carga zero. Olha, o único que tem carga zero aqui, ó, é o cobre. Esse Cu aí é o símbolo do cobre lá na tabela periódica. Não vai pensar que é besteira, tá? É o símbolo do cobre, Cu. Então tá aí, NOx zero, esse cara é o átomo neutro. Essa seria a resposta. Beleza, vamos lá para 2, questão 2, olha 2 aí, rapidinho. Qual a espécie que representa um ânion? Ânion, como eu falei ainda agora, estão lembrados? Espécie química de carga negativa, olha aí, o Flu menos, apareceu a carga menos, já é um ânion. Então, qual seria a resposta aqui? Ó, letra C. Muito bem, muito fácil, né? Só para fixar mesmo aí a ideia de cátion e ânion. Terceira questão, olha a terceira questão. Qual a família do oxigênio? Ixi, essa aí você teria que olhar lá na tabela periódica. Por isso que é importante você ter uma tabela periódica. Todo estudante, melhor dizendo, do ensino médio, tem que ter sua tabela periódica. Está lá no seu livro, ok? Então vamos lá. Se você procurar na tabela periódica, você vai ver que o oxigênio, esse cara, ele pertence à família 6A, lá na coluna 6A. Então seria a família do oxigênio. Essa família, ela recebe um nome específico, é a família dos halogênios. Olha só, então lá na coluna 6A, todos os elementos são chamados de halogênios. É o nome dessa família. Além de ser chamada de 6A, eles são conhecidos como halogênios. Perfeito. Então, bora avançar aqui no assunto. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos aqui, vamos continuar. Agora sim, agora nós vamos chegar aqui no assunto de vocês, bem de forma bem específica, tá? Vamos lá, então, começar aqui, ó, com o que interessa, ligações químicas. O que é uma ligação química? Né? O que foi que eu já falei para vocês? Os átomos na natureza, eles ligam-se entre si. E quando eles ligam-se entre si, eles realizam uma ligação química. Então aqui tem um conceito bem direto, bem resumido. Olha, uma ligação química realiza
a união entre os átomos ou entre os íons. Então é isso que vai fazer a ligação, ela vai unir. O nome já diz, ligação, união, ok? E aqui na química é a união de átomos ou a união de íons pode acontecer. E aí você vai ter entre essas espécies a ligação química. Por exemplo, olha só, esse aqui tu conhece, tu que já fritou um ovo, já teve contato com ele direto aí na tua casa. Olha só, sal de cozinha. O sal de cozinha, tá? A base dele, a constituição principal dele é essa, ó, NaCl. É o famoso cloreto de sódio, é o sal de cozinha. E a união, a ligação que existe aqui, ó, é entre o sódio, e o cloro, ó, ok? Então a união entre eles, a força que mantém eles unidos, é chamado de ligação química. E esses dois átomos aqui, ó, esses dois elementos, eles andam juntos. E quando eles se juntam, eles formam uma substância muito importante, muito utilizada pelo homem, né? Que é o sal. Existem diferentes tipos de sais. E esse aqui, o NaCl, é o famoso sal de cozinha. Muito bem. Então aí é um exemplo de ligação química entre esses átomos. Outra ligação química numa substância que todo mundo precisa. Olha só, tu já tomou isso aqui? Água. Nem pensa em ficar sem beber água, que tu já sabe no que dá. Olha só a fórmula da água, ó. H2O. Aqui você tem hidrogênios ligados ao oxigênio. Olha, eu até fiz uma molécula aí para tu ver, ó, o que é a fórmula H2O. Então, esses átomos aqui, ó, os átomos hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, eles estão ligados entre si através de ligações. Ligações o que, meu amigo? Que tu já conhece, ó. Ligações químicas. Perfeito? Então, isso é ligação química. É a união entre átomos, entre íons, formando novas substâncias que são utilizadas pelo homem ou que existem na natureza através dessas combinações. Muito bem. Dessa forma, agora, já que você já tem uma noção básica do que é uma ligação química, através do seu conceito, as ligações químicas, elas são classificadas. Olha só, elas são classificadas. Então, classificação das ligações. Como é que se divide essa classificação? É isso que a gente vai estudar a partir de agora. Olha, tipo de ligações químicas. Vamos lá, eu fiz aqui um fluxograma para você não se perder. As ligações químicas vão estar aqui, ó. Elas vão estar divididas em ligação iônica. É essa que nós vamos estudar por primeiro, tá? Depois, nós vamos estudar outro tipo de ligação, ligação covalente. E a última ligação que nós vamos estudar nesse assunto vai ser a ligação metálica. Então, nós vamos estudar cada uma dessa aqui, ó, de uma forma particular, tá? Vamos ser bem objetivos devido ao nosso estilo de estudo, mas através das nossas aulas online, você vai conseguir aprender coisas super importantes das ligações químicas. Então, as ligações químicas dividem-se em ligação iônica, covalente e metálica. Perfeito. Vamos conhecer, então, agora de uma forma bem específica, algumas características de uma ligação, tá? E essa ligação que a gente vai começar a estudar vai ser a ligação iônica. Tem ligação iônica, covalente e metálica. Vamos começar com ela, a iônica. Então, um conceito bem básico da ligação iônica. Olha só, se tu tiver teu caderno, cara, vai anotando aí, tá? No teu caderno, tá? Esse assunto. Então, o que é uma ligação iônica? Ela ocorre com transferência de elétron. Nesse tipo de ligação, um átomo perde elétron e o outro ganha. Por isso que aparece esse termo transferência de elétron. E olha, o mais importante é esse aqui embaixo, ó. Ligação iônica, tá? Liga um cátion a um ânion por atração eletrostática.
Então, na verdade, a ligação iônica é isso, ela liga um cátion a um ânion. E essa união ocorre entre eles através da atração eletrostática, uma atração elétrica que existe entre as cargas do cátion e do ânion. Olha aqui embaixo, um exemplo, um exemplo, certo? O primeiro aqui, cátion, a espécie de carga positiva, e aqui logo atrás o ânion, espécie de carga negativa. Então, esse cátion e um sódio e um cloro, quando eles se encontram, ocorre entre eles uma atração, uma força que atrai os dois, igual o ímã. Você conhece o ímã? Dois pedaços de ímã. Imagina aquela força acontecendo entre esses dois, um atraindo o outro, um puxando o outro para perto de si. Então, essa atração que ocorre entre as cargas positiva do cátion e negativa do ânion vai ser chamado de ligação iônica. Então, a ligação iônica é o que acontece aqui, liga, tá vendo só? Um cátion a um ânion por atração eletrostática, tá? Então, isso vai ser a ligação iônica que acontece entre o cátion e o ânion, uma atração eletrostática. Quando esses dois se juntam, olha o que é que se forma, olha o que é que se forma, o NaCl, que eu acabei de falar ainda agora para ti, que é o famoso sal de cozinha. Uma nova substância se forma entre a união desses dois, que é o famoso sal de cozinha, o cloreto de sódio. Esses dois átomos estão ligados, esses dois íons, melhor dizendo, estão ligados através de uma ligação iônica. Perfeito? Então, olha aqui, outra informação para ti. A ligação iônica, tá? Ela é uma ligação muito forte. Devido a essa força dela ser tão intensa entre os íons, ok? Entre os íons, entre NaCl, o sal de cozinha, devido a essa ligação ser forte, o sal de cozinha, ele funde aproximadamente, ele passa para o estado líquido a 800 graus Celsius. Ou seja, você precisa aquecer muito este sal para ele poder passar para o estado líquido.